Nos anos 80, brasileiros e africanos dos novos países de língua portuguesa vêm trabalhar para Portugal, o que é um facto novo na história do país. Nos anos 90, coincidindo com o fim do mundo soviético, começam a chegar europeus de leste, russos, ucranianos e romenos. Aprenderam português rapidamente. São mais qualificados do que a média dos portugueses. Fazem tudo, dos trabalhos mais duros aos mais especializados. Também alguns milhares de asiáticos procuraram Portugal. Em todas as cidades do país, são numerosos os comércios chineses. Vieram também europeus, especialmente espanhóis, ligados às empresas estrangeiras. Pela primeira vez na história, estão em Portugal muitas pessoas que aqui não nasceram. São mais de 100 mil brasileiros, 80 mil ucranianos, 60 mil cabo-verdianos, 30 mil angolanos, 20 mil guineenses e o mesmo número de espanhóis, ingleses e chineses. Hoje, centenas de milhares de estrangeiros vivem e trabalham paredes meias com os portugueses. Trouxeram outras maneiras de ser. Os estrangeiros que vieram para Portugal são, na maior parte, imigrantes económicos, tal como os portugueses o foram no passado. Vieram à procura de trabalho e a fugir de piores condições de vida. Em Portugal eu venho como turista para arranjar trabalho para ganhar dinheiro em vida. E comecei a trabalhar nas obras. Depois nas fábricas de sapatos. E cheguei aqui em Lisboa há pouco tempo, também estou a começar a trabalhar mesmo com sapatos, é a minha profissão. Lívia era contabilista. Hoje é cozinheira e vive com os filhos e os netos no Algarve. Há muitas pessoas de Moldávia, porque a nosso país agora tem trabalho, não? Pessoas ganham muito pouco. Não dá para viver, não dá para... Tenho muitos exemplos para contar, não? É uma vida miserável. Com este dinheiro qual ganham pessoas lá, não dá para viver. A maioria dos imigrantes manda dinheiro para casa. Uns querem um dia regressar aos seus países de origem, tal como os portugueses o fizeram. Outros querem ficar em Portugal. A família Shen, tal como a maioria das famílias chinesas, vive do comércio. Fala com os familiares pela internet, assina o jornal chinês e os filhos continuam a aprender mandarim. Em poucos anos, conseguem editar os seus jornais, abrir restaurantes, supermercados, mercearias e organizar os seus cultos religiosos. Os filhos estão na escola portuguesa, mas não deixam de falar a sua língua. Quando podem, vão de férias aos seus países. Quando podem, votam cá nas suas eleições. Africanos e brasileiros preferem as grandes cidades e o Algarve, enquanto os europeus de leste se encontram espalhados por Portugal. A sua chegada à economia portuguesa teve resultados positivos. Aumentaram a produção e substituíram os portugueses nos trabalhos mais duros. Ao contrário do que muitas vezes transparece nos jornais e na televisão, a maioria dos imigrantes não constitui problema. Apesar das dificuldades, conseguem legalizar-se e são perto de 500 mil.
Mas também há em Portugal cerca de 100 mil ilegais. Até 1982, todos aqueles que nasciam em território nacional eram considerados portugueses. A partir de 1972, Portugal começou a considerar a nacionalidade a partir do interesse dos pais, não, da nacionalidade dos progenitores, e não pelo solo. E foi aí que começou a grande confusão. As pessoas até queriam que os filhos fossem portugueses, porque os filhos nasceram cá, isto sim está claro, todos queriam que os filhos fossem portugueses, mas disseram-lhes que não, que os filhos, quando chegassem aos 18 anos, é que iriam decidir. E foi isto que muitos fizeram. Nem trataram de documentos, foram-se desenrascando, no bom português, com o bilhete de identidade de estrangeiros, que é um azul, e que já não existe atualmente. Muitos deles, só com a sua cédula, chegou a uma certa altura, já nem podiam estudar, nem podiam arranjar trabalho, nem nada. E quando os pais acordaram para tratar da autorização de residência, já era demasiado tarde. Eu tenho dois filhos que vêm de Cabo Verde, ainda não têm documento. Já tenho 4 anos a trabalhar, ele disse que dá documento só com 5 anos. Há empregos que lhes são cortados, não consegue adquirir esse emprego por causa da sua nacionalidade, para além do fato de residir aqui no bairro, que isso é um fator discriminatório assim, não é? Mas há muitas pessoas que não conseguem adquirir a nacionalidade e então, se não conseguem essa nacionalidade, chegam ao trabalho e dizem, olha, desculpe lá, gostei muito de si, mas como não é português, nada feito. Como convive a sociedade portuguesa com tão grandes comunidades estrangeiras? Enquanto não há crise económica, a convivência é aparentemente fácil. Quando há, é frequente surgir o preconceito. Os meus inimigos são a China, os chineses. É uma concorrência desleal que nós temos, porque eles não têm horário de trabalho e depois não pagam os salários que devem pagar. Os nossos salários são muito mais elevadíssimos que é na China, por exemplo. Portanto, a minha camisola que eu fabrico aqui custa 3,5€. Esta custa 1,80€. A minha tem que ter mais 21% que sou obrigado a faturar. Esta custa 1,80€ e as pessoas compram um caminhão ou dois e não têm faturas, não têm, é como querem. Lá é tudo à balda, aliás. Toda a gente pode lá ir e comprar, que eu lá estive no domingo passado, comprei 200 na zona industrial no Mindelo, em Vila de Conde, e ninguém me perguntou se queria fatura, se não queria fatura, como é que eu ia pagar, como não deixava de pagar, eu fiz o que quis praticamente. Onde vivem os imigrantes? Nuns casos, misturados com portugueses. Noutros, vivem concentrados em bairros, o que traduz a separação entre comunidades. Esta vedação na Amadora separa um bairro de imigrantes do resto da cidade. É verdade que os estrangeiros agrupados em bairros se ajudam e defendem. Mas a concentração é também fonte de problemas. Neste bairro, por exemplo, vivem 600 famílias, cerca de 2.000 pessoas, em casas clandestinas. A rede de esgotos funciona mal, há quem não tenha água e eletricidade. Não há iluminação pública, nem gás, e a recolha do lixo é um grave problema. Conforme as pessoas podem melhorar as suas condições de vida, saem. Automaticamente as casas são ocupadas por outros. E muitas vezes a pagar-se rendas altíssimas. Nos bairros difíceis surgem cada vez mais problemas com a segunda geração de africanos nascidos em Portugal. Esta segunda geração já perdeu as relações de origem. Ainda não são de cá e já não são de lá. Aparentemente, existe um impasse
nesta geração mais jovem que tem problemas com a escola e dificuldades em encontrar emprego. O seu passaporte, o impresso, atestado de residência, está tudo. 60 dias úteis. Pode mudar o seu passaporte. A responsabilidade pelos conflitos pertence a todos. Quem recebe estrangeiros pode ter dificuldades em perceber modos diferentes dos seus. Quem se instala noutro país pode ter dificuldades em adaptar-se. É difícil, ao mesmo tempo, adotar os costumes locais e preservar a sua identidade. Ser ao mesmo tempo africano e europeu. Ser ao mesmo tempo ucraniano e português. A abertura recente da sociedade portuguesa é talvez o corte mais radical com a nossa história dos últimos séculos. Há liberdade e diversidade na sociedade portuguesa. Mas também há muros. Não sabe o que se passa. Vocês são os culpados da nossa desgraça. Fingem desconhecer a nossa existência e continuam-nos a tratar com bastante negligência. Somos tratados abaixo, ser abaixo. E nesta tuga lá ainda não encontrei solução, pois no país onde nasci não me dão documentação. Por ser filho de imigrantes, sou seres intolerantes que se armam importantes, mas não passam de bandões e continuam a escravizar. Para mim, as condições que eu tenho, nós podemos estarmos todos juntos assim. Você é preto, você é branco, é guiné, e outro. Para mim, nós podemos estarmos todos misturados, porque nós todos somos filhos de Deus, não é? Mas, por acaso, o tempo, já que eu nasci antes da minha avó, ninguém mostrava naquele tempo. É verdade ou mentira? Ninguém não mostrava. Mas hoje em dia, já nesse tempo que nós já estamos aqui, na sociedade, nós estamos tudo misturados. Nós acabamos misturando tudo nações, já hoje estamos misturados. Porque eu acho que no estudo é uma pessoa ou mais.